Oi, gente, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, por aqui agora é boa noite, né? Bom dia, boa tarde, eu não sei que hora vocês vão ver esse vídeo, né? Gente, eu vim aqui no canal para me conversar um pouquinho com vocês. Eu não sei, né, se vocês perceberam, já bem alguns dias, eu não gravo vídeo. Primeiramente, eu quero falar para vocês que eu tô pensando vou mudar, né, aqui o nome do meu canal, porque aqui no meu canal é Cida Bueno, Rotinas e Receitas. Então, para mim ficar com esse nome, né, Rotinas e Receitas, pelo menos uma vez na semana, precisaria eu fazer uma receita, né? E eu ultimamente, nos meus vídeos anteriores aí, vocês podem olhar que eu não tenho postado nenhuma receita, não tenho feito nenhuma receita, né? A primeira, assim, devido a alguns, como é que se fala assim, uma das coisas a qual eu não tenho gravado receita, eu não tenho feito, gente, receita, é porque eu tô precisando muito me controlar, sabe? Porque sempre que eu vou a uma consulta, né? Sempre que eu passo por um médico, todos eles, né, falam a mesma coisa, que eu preciso perder peso por vários motivos, sabe? Então, assim, e a gente sabe que para perder peso, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é diminuir as massas, né? E assim, gente, eu gosto muito de massa. Tudo que é massa eu gosto, né? Rosca, pão, bolo, macarrão, tudo. E então, eu não sou assim, igual tem muitas pessoas que às vezes faz só pelo gosto assim de fazer, né? Tem pessoas que faz e consegue fazer e não comer nada. E eu já sou o contrário, sabe, gente? Por eu gostar muito e eu não tenho assim o controle, sabe, de comer pouco. Então o que que eu tô fazendo? Eu tô evitando de fazer, porque eu não, se eu fizer e ficar assim durante uma semana, eu tiver uma coisa de massa que eu como todos os dias. E as outras coisas, né, são coisas assim que não vêm ao caso, sabe? Então, eu vou mudar o nome. E outra coisa, pessoal, que é assim, talvez esse vídeo possa ser assim um desabafo, sabe? Não sei qual o título que dá a esse vídeo. Mas é um vídeo que eu vou fazer ele sem corte, eu vou postar ele aqui em tempo real, sabe? Porque, assim, a vida da gente, de tempo em tempo, tem as fases, né? Assim como criança, né? A criança tem a fase que ela começa a sentar sozinha, a fase que ela começa a engatinhar, começa a levantar segurando nas coisas, né? Depois começa a caminhar e por aí vai. Então nós também, né? Às vezes nós somos assim, né, gente? Nós temos assim, parece que a gente tem as fases, né? Então tem época, tem às vezes aquela fase que você tá assim, as coisas estão tudo assim, a mil maravilhas, tá dando tudo certo, tá tudo muito bem, né? E chega, e às vezes tem hora que tem aquela fase assim que não tá assim tão lá essas coisas, né? Talvez eu esteja nessa fase, sabe? E o canal, gente, eu não quero ter um canal pra mim tá vindo aqui, sabe? Gravar vídeo falando que eu tô triste, que eu tô assim, que eu tô assada, sabe? Porque eu acho que o canal não é pra isso, pra gente ficar, né? Mostrando coisas assim, como é que se fala, que não vai dar retorno, pelo contrário, né? Os vídeos, a gente faz o vídeo para incentivar, né, as pessoas a cuidar, né, da casa, cuidar das plantas, cuidar de tudo, né? Para incentivar e para comentar, para alegrar, e não para todo dia a gente tá
postando vídeo e ser aquela coisa repetitiva. Todo dia a gente falar a mesma coisa, sabe? Então, gente, assim, eu sempre fui assim, eu não sou assim de ficar insistindo em aspecto nenhum, sabe? Nem assim, por exemplo, nem por amizade, por exemplo, de forçar, sabe? Às vezes forçar a amizade, se a pessoa quiser ser meu amigo, minha amiga, a gente é. Mas se não quiser também, eu não forço, sabe? Um relacionamento, quantas vezes eu tava no relacionamento, né? E às vezes a pessoa chegava e falava, eu acho que a gente, vamos ficar por aqui, vamos dar um tempo. Porque a gente sabe que aquele negócio de dar um tempo, em outras palavras, é aquele negócio assim, ó. Olha, eu vou procurar uma outra pessoa, né, melhor que você. E se eu não encontrar, aí a gente volta. Então, para não falar assim, né? Aí a pessoa fala, né? Ah, vamos dar um tempo, que eu quero dar um tempo e tal. Então, assim, gente, quando eu tava nos relacionamentos, né? E porque agora faz muito tempo que eu não tenho nenhum relacionamento assim amoroso, né? Eu sou sozinha, solteira e tudo, não tem nenhum relacionamento, mas eu já tive vários relacionamentos, já tive assim, como se diz, assim, pra casar, sabe? Já faltando pouca coisa pra casar, mas eu não sei falar pra vocês, eu creio que foi livramentos, né? Que Deus me deu, de não ter deixado, né? Assim, eu concluí um casamento pra talvez hoje eu estar aqui tentando me separar, uma coisa assim. Mas assim, quando a pessoa chegava em mim, sabe, pra falar, olha, eu acho que não dá mais por causa disso, por causa daquilo, inventa uma desculpa, inventa outra, né? Então, assim, eu simplesmente falava, não, se não dá, tudo bem. Então, assim, porque às vezes tem pessoas que é insistente, né? Ah, não, vamos tentar, eu tenho amor pra nós dois e tal. Então, assim, eu nunca, sabe, gente, nunca fui assim de ficar insistindo, né? E sobre esse meu canal, então assim, muitas das vezes eu penso sempre, às vezes assim, em desistir. Por quê? Porque eu gosto muito de conversar com as pessoas aqui, eu amo gravar os vídeos, entendeu? Mas como eu já falei em vários vídeos aqui, que quando a gente não tem retorno, parece que a gente vai perdendo assim, né? Aquela empolgação. Porque em tudo, gente, em tudo que, pelo menos eu sou assim, em tudo que eu faço, sabe? Se eu ver que eu tô tendo retorno, assim, se a pessoa tá gostando, se a pessoa achou bom, sabe? Então eu quero fazer mais, sabe? Eu quero estar sempre fazendo e sempre melhorando, né? E então, como eu já falei aqui algumas vezes aqui nos vídeos, sabe? Que eu vejo, as pessoas às vezes visualizam, né? Mas assim, não se inscreve, não dá um like. Então, assim, eu entendo que é porque simplesmente não estão gostando. Aí eu penso comigo, pra que eu vou ficar gravando vídeo, né? Sem ter retorno, se as pessoas não estão agradando, se as pessoas não estão gostando, né? Então, assim, quando eu retornei, eu falei nos vídeos aí anteriores que agora seria pra valer, né, e tal, que eu queria seguir em frente e tudo, e quero, sabe, seguir em frente. Mas, porém, assim, eu fiquei esperando, assim, para ver se eu tenho retorno, entendeu? Não só em questões de ter muita visualização para eu monitorar, né, meu canal e ganhar dinheiro. Muito bem, é claro que eu quero. Lógico, quem que não quer ganhar dinheiro, quem que não quer que os vídeos, né, vão para frente, vão para mais pessoas, né? Acho que todos querem, né? Mas assim, eu acho que não precisa, sabe, da gente ficar insistindo, da gente ficar falando, lamentando, às vezes dando umas de vítima, né? Para ver se as pessoas assim fica com pena da gente, começa a dar o like, começa a se inscrever, entendeu, pessoal? Então assim, aí esses dias eu pensei comigo. Pensei, não, gente, eu vou conversar com o pessoal, vou gravar um vídeo, assim, conversando com eles, explicando, né, para eles,
Porque às vezes tem alguma hora que a gente realmente quer assim ficar off, né? Às vezes a gente quer ficar na caverna, assim, né? Como ficou Elias, não sei se Elias ou Eliseu, gente, agora me falhou a memória aqui, mas acredito que foi Elias, né? Que ficou na caverna, né? Se escondeu lá, ficou por lá um tempo. Às vezes a gente dá vontade de ficar assim. É melhor, às vezes, a gente ficar off de que chegar, né, e falar, nossa, mas hoje eu tô pra baixo, hoje eu tô depressiva, tô isso, tô aquilo, né? Eu não quero isso pro meu canal, sabe? Ficar transmitindo coisas negativas pras pessoas, sabe? Ou coisas assim, como eu falei agora há pouco, a pessoa às vezes ter pena, né, ficar com dó da gente e tal. Não, eu não quero isso. Eu quero saber se as pessoas estão vendo os meus vídeos e se estão gostando. E a maneira, né, delas mostrar, me dar a prova que estão gostando é fazendo o quê? É se inscrever, né? É dar o like, entendeu? Então, assim, eu esses dias fiquei bem inquieta, né? Hoje eu arrumei algumas coisas aqui, mas não gravei, né? Eu cuidei de umas coisas, mudei umas plantas. Depois eu vou mostrar pra vocês. Nos próximos vídeos eu vou mostrar, sabe? Tirei uma planta, fui lá no centro da cidade só para comprar, né? Um vaso maior para mim colocar uma planta ali que eu queria colocar. E coloquei, sabe? Então ajeitei tudo, arrumei arrumadinha, dei uma ajeitada aqui na casa pra amanhã, assim, ficar... Não sempre precisa a gente ficar mexendo com as coisas, né? Porque pra mim, gente, o Natal, pra mim, ele é como um outro dia, sabe? Qualquer. Porque, sabe, é a mesma coisa. Pra mim, assim, é a mesma coisa. Até porque com o passar dos anos, às vezes a gente tem algumas perdas, gente, na família. E quando a gente tem essas perdas, parece que alguns costumes, sabe? Parece que vai com quem foi, né? Parece que aí os que ficam já não acham assim que a gente deve dar continuidade naquela união da família e tal, né? Porque no tempo do meu pai, então ele tinha muito isso. Só que ele mais era no ano novo, sabe? Quando entrava o ano novo, ele gostava que todos os filhos, os netos, né, estivessem todos aqui. E ele gostava muito de assar uma carne e tal, e era aquela alegria, sabe? Mas depois que Deus o levou, né, o recolheu, então assim, parece que foi acabando, sabe? Assim, parece que foi com ele. E assim a gente vai ficando de uma certa forma que às vezes a gente vai perdendo, né, a graça para esse tipo de coisa, entendeu? Então assim, hoje, desde ontem, né? Desde ontem não, desde a semana passada, um dos meus irmãos está me perguntando o que vocês vão fazer e tal. Eu falei, eu até agora pra mim tá normal. Então assim, igual amanhã, por exemplo, eu creio que esse irmão meu vai vir almoçar aqui, né? Comigo, eu vou falar com a minha mãe, mas o marido dela pra vir, pra gente almoçar aqui. Mas aí os demais, né, os outros, cada um vai pra um lugar, outro vai por outro, né? Então assim, já vi que não vamos reunir mesmo todos aqui amanhã, mas eu não me importo. Eu sabendo que estão todos bem, que estão reunidos lá com outros da família, né? Estão divertindo, tá todo mundo com saúde, pra mim tá de bom tamanho, sabe? Eu não incomodo muito com isso. Mas a questão então é essa, sabe, gente? Que às vezes porque tem coisas que a gente tem que ser persistente, né? A gente tem que insistir. E eu não sei muito tá insistindo, sabe? Em aspecto, assim, em nada. Igual eu falei aqui, sabe? Nem por amizade, nem assim, relacionamento, ou qualquer coisa. Eu não gosto de insistir, porque eu acho que a pessoa às vezes não acha até ruim, né? A gente ficar com insistência. E então assim, é normal eu chegar aqui e falar, olha, quem não é inscrito, se inscreve no meu canal, né?
dar o seu like. Então, assim, a gente fala, eu vejo todas as pessoas, que eu sigo bastante gente aqui no YouTube, sabe? Nossa, eu sigo várias pessoas que eu tenho, às vezes eu assisto o vídeo uma vez, eu gosto, eu já vou lá, já me inscrevo, dou meu like e começo a assistir sempre, sabe? Quase que todos os dias. Meu filho chega aqui mesmo e fala: "Oh, mas a senhora gosta, hein? De ver o povo arrumando as coisas, arrumando casa, fazendo comida." Falei: "Gosto, pra mim é um entretenimento, sabe? Pra mim é. Eu amo assistir essas coisas." E assim, e eu gosto, né, de ver as pessoas crescerem, o canal deles crescerem. Então, se eu sempre dou meu like, eu sempre tô assistindo todos os vídeos, né? Então, quando a gente não tá tendo retorno, a gente mesma que fica sem graça, sabe? E eu assim, eu parece que eu vou perdendo assim aquele pique de estar fazendo os vídeos, né? Quando eu vejo assim poucos likes, sabe? Poucos inscritos. Às vezes até não tem muito pouca visualização, mas a gente vê que só visualizou. Aí eu assim começo a desanimar. Eu falei: "Não, gente, eu vou fazer um videozinho pequeno só para eu fazer um comentário com as pessoas que me seguem." Porque eu tenho aqueles, sabe? Tem alguns aqui que sente falta, né? Quando eu passo muitos dias, sabe, gente, sem vídeo, aí falam, né? Mas assim, não são todos, entendeu? E aí eu fico nessa, né? Sem saber se eu continuo, se eu não continuo. Como eu falei, talvez pode ser assim um desabafo, alguma coisa do tipo, né? Mas eu queria muito, sabe? Eu gostaria demais de continuar com o meu canal, de ter bastante like, sabe? Bastante visualizações, bastante inscritos, né? Assim como eu vejo os vídeos assim que eu assisto, como eu tô falando. Eu sigo várias pessoas e eu vejo que os vídeos deles não são diferentes dos meus. É mesmo assim vídeo de rotina mesmo, né? Do dia a dia das pessoas, só porque às vezes, né? As pessoas mostram mais coisas, né? Tem uns que tem uma casa bonita, outros têm assim uma fazenda, tem um gado, tem um carro bonito, tá sempre no shopping, né? Tá sempre fazendo compras. E assim, às vezes a pessoa gosta mais desse tipo de vídeo, né? Não eu. Eu assisto de pessoas que moram lá no interior da Paraíba, sabe? Lá no interior de Recife, que mora bem nas roças mesmo. Eu assisto tudo. As pessoas que moram em povoados, sabe? Então eu gosto muito dessa simplicidade do pessoal da roça, né? Então eu gosto de assistir as receitas. Às vezes eu pego muita receita, né? Vejo as pessoas fazendo as receitas e nos vídeos, né? Eu faço as receitas, sabe? Então, assim, as pessoas estão tendo aquele retorno. Então, assim, todos os dias vão gravar o vídeo com aquele ânimo, né? E às vezes, eu desanimo, porque às vezes, tem coisas assim que eu não sei se é persistente, sabe? Eu acho que eu tô insistindo demais com as pessoas. E eu não quero ficar transmitindo, sabe, para as pessoas, assim, algo do tipo de querer que as pessoas, assim, venha se inscrever, venha ficar, venha dar o like, assim, porque por pena, porque, sabe? Não é isso assim, que eu quero, assim, pro meu canal. E então eu vou indo por aqui até, sabe? Até eu ver o que vai acontecer. E aí, o que for acontecendo, eu passo, né, para vocês. Mas eu espero, né, que eu não deixe, sabe, esse canal, porque eu abri ele já tem uns 5 anos. Só que quando eu abri, eu não, assim, não abri com aquela intenção, né, de estar gravando vídeo todo dia e tal, porque eu nem assistia. Assim, a minha televisão não tinha YouTube, então assim, eu não assistia quase nada no YouTube, entendeu? E aí
Agora eu não sei mais ou menos quanto tempo tem que eu retornei, né? Me apresentei, né, aqui e retornei, sabe? E, e assim, falei que vou continuar levando a sério, né? Porque de qualquer forma, gente, isso é uma coisa que a gente tem que levar a sério, né? E por isso que eu vim aqui para dar uma satisfação, sabe? Para os que me seguem, né? Para os meus inscritos, que eu tenho, não são muitos, mas graças a Deus eu tenho inscritos, né? Então eu vim aqui para dar essa satisfação, sabe? Para conversar um pouco com vocês, tá? Aí eu vou ficando por aqui. Agora à noite eu fiz 2 bolos aqui pra gente tomar café amanhã cedo, sabe? Fiz um bolo de milho e fiz um de farinha de trigo. Aí amanhã eu mostro pra vocês, tá bom? Aí eu vou ficando por aqui, gente, com esse vídeo, viu? Espero que vocês não me levem a mal, mas assim, eu só tô explicando, falando assim, a verdade pra vocês. Porque assim, eu sou muito positiva e muito sincera, né? Então tô explicando pra vocês os meus motivos, entendeu? E aí eu vou ficando por aqui, espero que vocês assistam, né? E boa noite, um feliz Natal, né? Que já tá começando hoje. Que vocês tenham um Natal abençoado, né? Com suas famílias, que tenham boas festas, né? Umas festas sadias, porque às vezes tem muita gente que nessa época não sabe, né? Aproveitar as festas, às vezes é aquela bebedeira, é aquela coisa que nem aproveita direito, né? Então espero que todos aproveitem bastante, viu? Que Deus dê muita saúde, muita paz para cada um e fiquem todos com Deus. Um beijo a todos, um abraço e tchau!